Tá comigo. Então, Gustavo Guida, como ele já apresentou, hoje a gente vai conversar sobre o laboratório genético na prática da nutrologia e o professor Hélio vai fazer também a participação como passador oficial dos slides. Então, próximo. Pandora numa paisagem de floresta. Então, para a gente entender que quando nós adicionamos o exame genético na nutrologia ou em outras especialidades, a gente está abrindo a caixa de Pandora. Aquilo que parece, maravilha, calma que não é tão empolgante assim. Próximo, por favor. E nós passamos agora a lidar com uma situação que é, você tem diagnóstico médico versus o diagnóstico molecular. Historicamente, com o que a gente trabalha? É um processo de raciocínio lógico, você passa de dados clínicos num relato objetivo, num relato subjetivo da tua integração disso em cima da tua experiência. Então você usa elementos de lógica indutiva, dedutiva, você usa uma lógica dedutiva, porque cada um de nós tem uma experiência diferente, favorece determinados dias de raciocínio. E a partir disso você seleciona um método complementar para a sua hipótese favorecida. Você segue um caminho para chegar a isso que eu estou buscando. Se você não sabe o que está buscando quando pede um exame, você não deveria estar fazendo aquilo dali, que é a clínica. E agora você vai para um diagnóstico molecular. Na era genômica, é praticamente um reconhecimento por força. Ele está lá, a gente vai com tudo e depois vê o que deu. Você considera todas as hipóteses do seu teste genético, quando você fala do painel do exome, você está considerando que todas elas são igualmente possíveis. Não tem uma preferência, você está testando elas em paralelo. Você não tem o benefício de já ter raciocinado anteriormente qual delas a sua de preferência, ou já saber como é que você vai interpretar. Você pode ter uma resposta que não estava nem dentro do seu raciocínio original. Para quem acha que pose para foto é uma coisa recente, vira assim, agora o tronco já é antigo, as pessoas posam para foto há muito tempo. Por que eu botei esses dois distintos trabalhistas? Por causa de duas frases deles importantes. Próximo, por favor. Então a gente vai vir com três conceitos. Fruto do hábito do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a gente está saindo do paraíso. Se você acha que o sequenciamento é a ascensão para o céu, agora eu tenho todo o conhecimento, não é isso. Você está às portas do inferno, que é a dúvida persistente. A dúvida depois daquilo que você achou que era a sua última resposta, das pessoas que estão balançando a cabeça, pelo menos que já receberam aquele resultado, agora não sei o que eu faço com isso. E duas frases importantes. Uma, conhecimento é poder. E qual é uma frase escrita em latim, todo mundo acha que é um provérbio latino, só que não é. O Francis Bacon era um inglês que em 1600 e poucos disse que ele usou essa frase porque quem relata é o Hobbes. Você é um cara tão humilde que o teu secretário é o autor de Leviatã, mas humilde. E a outra frase que todo mundo conhece, com grandes poderes, se o conhecimento é poder, quando eu tenho um sequenciamento, um pagamento, eu tenho muito dado, muito conhecimento. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. E não, esse não é o princípio de Peter Parker. Quem criou essa frase não é o Stan Lee, na verdade o tio Ben era um leitor voraz e costumeiro de Voltaire, aquele segundo senhor ali do lado, que foi o autor, Voltaire, o autor de Com Grandes Poderes Vem Grande Responsabilidade, uns 200 anos antes da primeira publicação do Homem-Aranha. Então a gente pode dizer que com certeza foi dele a frase. E sim, isso significa que quando você faz uma prescrição por um exame desse, você tem uma responsabilidade equivalente. A gente vai lidar mais na frente com o conceito de genes acionários, a gente vai lidar com os achados que não são o que você estava esperando, e isso traz uma responsabilidade de como você vai lidar com esses achados. Agora, está tudo muito fácil. Eu posso pegar e pedir um sequenciamento do genoma inteiro do paciente, logo que ele nasce, a primeira vez que ele dá uma tossida, trupicou, já fiz no genoma, então eu tenho todo o conhecimento normal, não preciso mais de especialista. Para quê? Vamos descartar o especialista, não é?
Então, essa capacidade de buscar a resposta molecular, independente de experiência, independente de qualquer raciocínio prévio, é suficiente para poder jogar fora o especialista diagnóstico? Vamos todos vender picolé na praia porque a gente não tem mais o que fazer? A capacidade de cálculo computadorizado, rápido, eliminando a necessidade de engenheiro, de piloto, das pessoas que são especializadas nisso? Não, pelo contrário. Na verdade, você tem trabalho que demonstra que esse excesso de dados que você tem à disposição prejudica a capacidade de muitas pessoas lidarem com ele. Então a pessoa tem acesso, mas não sabe o que fazer com aquilo dali. Experiência. Para o diagnóstico, experiência prévia é muito importante. Você saber, quando você olha, não, isso daqui eu já vi, eu sei o que esse paciente precisa ter, eu sei o que ele não pode ter. É importante. Para o manejo clínico, mais ainda, para você entender o que pode ter interferido com a tua investigação. Por que esse paciente que agora eu tenho esse diagnóstico, no exame anterior, não demonstrou isso? Qual foi o erro? Então, a pessoa, a experiência pessoal do especialista, ele não vai ser prescindível, porque senão você vai ter um monte de dados soltos, uma enciclopédia na mão do analfabeto. Então, qual vai ser o papel do especialista diagnóstico hoje? Antes, você era visto como prescritor e interpretador de exames esotéricos. Uma boa parte aqui eu sei que foi residente, foi só que naquela época, olha, exame tal, só quem pode pedir é a pessoa tal. Então vamos lá pedir para a doutora Isabel carimbar o pedido de TSH, vamos pedir para a endócrino autorizar o exame tal, vamos marcar na agendinha da genética o cariótipo. Então o especialista, ele era um filtro, era um local de acesso desses exames. Eu não sei trabalhar com isso, mas eu quero fazer um pedido de exame para ele no metabólico. Como é que eu peço? Eu não faço a menor ideia. Aí hoje você pode fazer painel para ele de metabólico. O que ele está vendo? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas hoje eu consigo escrever isso, vai fácil. Então, o especialista era o caminho dessa investigação. Ele usava algoritmos normalmente bem definidos, esperava-se isso, ele centralizava essa investigação e a resposta. Hoje, o que o especialista vai fazer? Ok, prescrição de interpretação dentro do raciocínio, esperado. Interpretar o exame, que é feito com uma prescrição não específica, uma solicitação por um especialista, acontece bastante. Olha, eu estou com uma amônia de 200. Por que pediu? Não sei, pediu no meio de um monte de exames e não me falaram. Eu estou com uma mutação de genital. E aí, quem pediu? Pediu, não sabe o que vai fazer. Interpretar exames pré-clínicos e o aconselhamento genético sempre de acordo com a capacidade de cada um. O aconselhamento genético eu posso passar uma tela falando, então não recomendo entrar no assunto agora. Quais serão os nossos desafios na era genômica? Primeiro, seleção dos melhores exames. Aí vocês têm muita sorte. Depois eu vou explicar por que vocês têm muita sorte, mas a muito tem uma sorte frente a outras especialidades. Avaliação da qualidade do que foi realizado. A gente hoje vai lidar com muito exame que é legado, exame que foi feito no passado, e você precisa entender se aquele exame é válido ou não, se justifica uma repetição ou não. E muitos exames recentes você precisa entender se aquilo dali realmente respondia à tua pergunta. Rever resultados de laudo, isso é importante. Ontem eu falei com o pessoal do endócrino que não dá para a gente pedir um raio-x de idade óssea e não saber avaliar. Não dá para a gente ter um exame genético e não saber avaliar este resultado. E correlacionar os nossos achados e a clínica. Então, seleção dos melhores exames. Aqui, os pontos que a gente vai lidar. Sequenciamento por nova geração citogenética. Qual a diferença de lidar com o painel exoma? Agora que é chique falar de genoma, a gente precisa fazer genoma, vamos sair fazendo genoma de todo mundo. E esses métodos aqui, complementares, uma coisa quase arcana, que vez por outra surge uma ideia, vou fazer um MRPA, vou fazer um sequenciamento com sangue. Qual o papel real deles? Então, por que eu digo que vocês têm sorte? Uma pergunta que todo mundo tem, eu começo por onde? Começo por um array ou começo por um sequenciamento?
A nutrologia não tem essa pergunta. Qual foi a última vez que vocês tiveram um paciente que o diagnóstico era uma cromossomopatia? Não teve. Ah, mas dele não tem, não é assim. A gente está lidando com doença metabólica, a maioria recessiva, o entendimento recessivo. Então tem de buscar sequenciamento. Mutação pontual é a principal situação. A segunda forma comum, e ainda assim constante, são as doenças ligadas ao X, recessivas ou dominantes, tudo bem. E também mutação pontual. Ah, Gustavo, mas do Shen pode ter quebras do Shen, eu não estou falando com o pessoal de neurologia, estou falando com a nutrologia. Então, para vocês, até o que é ligado ao X é predominantemente mutação pontual. Gustavo, e mitocôndria? Mitocondrial tem muita doença mitocondrial, porém poucas que o dano é no DNA mitocondrial. A gente tem que lembrar das doenças mitocondriais por herança recessiva. Então, na verdade, o mitocondrial vem lá no cantinho e o sequenciamento também pega, enquanto o arreica e olha como vão pegar. Para algumas doenças, realmente você tem deleções recorrentes. Então, se você está pensando em determinada doença, eventualmente você pode saber, olha, esse paciente sugere que tem esse diagnóstico, tem uma bioquímica compatível, mas eu tenho uma mutação única, porém é recorrente na literatura a existência de uma deleção, e se o enzimático dele é compatível, vou confirmar com a pesquisa dessa deleção. É a realidade, é exceção de exceção. Mas a gente aqui está para lidar com a realidade. Se fosse para lidar com o comum, tinha que dar com todo mundo no pediatria geral. E raramente a gente vai falar de alteração do sistema genético. Eu boto raramente porque não é proibido, mas não é nem o que a gente vai pensar. Então, escolher os métodos é fácil. Para vocês, a pesquisa genética é sequenciamento. E a diferença entre painéis e episoma. Não ficou queimado, não. Era para ser um verde mais claro, vai ser assim, mas não é o esqueci o nome do projetor que queimou. Então, primeiro ponto, painel e episoma hoje, a diferença deles é cada vez mais teórica. Teórica em qual sentido? A maior parte dos painéis que você utiliza são chamados painéis virtuais. Eu fiz um episoma, mas eu não olhei nada que não fosse a minha área de interesse. Por que se faz isso? Porque ficou muito barato sequenciar. Não, Gustavo, não é barato não, porque paga caro, não. O sequenciamento ficou barato. Hoje você vai sequenciar centenas de bases, milhares de bases por $1. Gente, sem mais claro a proporção, já passou para ser muito maior, que era o contrário. O custo é a interpretação. Você paga pelas ferramentas de interpretação, você paga pela mão de obra do analista, como um exame de imagem, como uma ressonância, como uma tomografia. Você tem um duplo laudo. Nenhum lugar que eu saiba hoje libera isso com um laudo de um analista só. 2 pessoas em paralelo analisando. Então, são custos de análise. Não é mais o custo de bancada principal. Então, se o meu custo de bancada é baixo, eu posso fazer tudo com o episoma e separar os meus painéis de interesse para fazer uma produção só. Simplifica a vida. Para poucas situações, a gente está usando um painel físico. Então, esse painel foi realmente desenhado só para isso. Oncologia hoje é o principal uso de painel físico que a gente tem. Tem algumas outras situações que a gente acaba utilizando, mas a maioria das vezes você vai ver painéis virtuais. E aí, qual a grande diferença? Em azul, aquilo que favorece os painéis. Em vermelho, o que favorece o episoma. Quando estão os dois, é porque o mundo não é fácil. Então, custo, o painel é mais barato do que o episoma, porque o custo de interpretação é mais barato. E quando você tem volume suficiente para fazer um painel físico, aí ele fica mais barato até na realização da bancada, mas ele já, a princípio, mais barato. Diferença entre achados incidentais. É uma maravilha, gente. O painel tem o que eu estou querendo procurar. Então, ele não tem um achado incidental, não tem um achado de coisa que eu não estava querendo saber. Eu perguntei isso e ele me responde isso, o que facilita muito a vida. Imagina
Que coisa deliciosa você fazendo uma investigação para uma família, pensando numa cidadania orgânica e descobre que aquele bebê tem uma mutação de BRCA1 patogênica de alto risco para câncer de mama e ovário. É uma conversa que você está querendo ter no meio dessa história? Não. Então, a chave incidental, o fato de não ter ou reduzir o máximo do painel, já é uma coisa boa. Só que o lado reverso da moeda é que você perde diagnósticos diferenciais. Olha, eu pedi um painel de epilepsia, porque esse garoto convulsiona muito. Mas se a epilepsia não for a doença primária dele, for na verdade reflexo de uma outra causa, ou até de uma doença que não habitualmente tem epilepsia como primeira manifestação, pode não estar no seu painel. Se você, olha, esse paciente tem uma hiperandemia, vou fazer um painel para a hiperandemia, na verdade, não é uma manifestação primária da doença dele. Você vai tirar para um lado e não vai ver mais nada do outro. Então, você não tem a chave incidental, mas você perde diagnósticos diferenciais fora do teu painel. O tempo de resultado, quanto mais variantes eu preciso lidar, mais tempo de análise eu preciso ter. Então, o painel tende a ter um tempo de resultado mais curto do que o exoma. A gente tem um lugar já oferecendo painel para oncologia com 10 dias de prazo. No exoma você ainda fala 35, 40 dias úteis, é um prazo diferente. Pensando no paciente grave, pensando no paciente CTI, por exemplo, 30 dias de diferença é muito tempo. E genes acionáveis, não tem muito estudo de personalidade, eu botei 2 vezes. Por quê? É muito bom, eu não tenho genes acionáveis, então eu não vou ficar perdido com esses resultados que não eram o que eu queria. Porém, é muito ruim que o exoma tem genes acionáveis, ele pode me trazer uma informação importante que eu não terei sem eles. O que é gene acionável? Alguém sabe o que é gene acionável? Não? Tudo bem. Então, se tiver uma dúvida muito grave, levante as mãos, por favor. Mas eu ia falar o que era gene acionável. É uma lista de genes que você tem, não fui eu que decidi. Essa lista é revista pela CNG. Os grupos de sequenciamento europeus usam geralmente essa lista, uma lista parecida, quase todo mundo faz uma lista de genes, que são genes que a gente considera que qualquer resultado, alteração dele é suficientemente importante para ser relatado, mesmo que não seja o que eu estou procurando. Então, eu fui fazer um exoma, porque o pacientinho convulsiona. Porém, eu descobri uma mutação patogênica grave para Marfan, que eu sei que tem um risco de uma doença de aorta grave, letal, que eu posso tratar cirurgicamente, que eu posso prevenir farmacologicamente, então isso vai aparecer. FBN1 é um gene acionável, BRCA1 e 2 são genes acionáveis. Então, tem uma lista de genes que foram considerados importantes, só que nem sempre você queria lidar com eles. Eu tenho exemplo de paciente que foi investigar uma coisa, veio uma lista de lavanderia de genes acionáveis, nenhum deles relacionado ao fenótipo dele, e que a gente nem queria aquilo dali. Mas é um custo do exoma. É bom ou ruim, depende da situação. Então, sequenciamento de genoma completo. Agora, então, está muito chique. O pessoal fala, eu vou fazer um genoma completo porque é melhor, porque ele é mais completo, porque é mais caro. Então, se é mais caro, tudo deve ser melhor. Nem tanto, nem tanto. É uma novidade que o impacto clínico dele ainda é muito pequeno. Quem fez comparação de resultado te diz que a capacidade diagnóstica do genoma hoje é 2-3% maior do que um exoma. Então você faz pouco diagnóstico a mais com um custo muito maior. Se eu vou conseguir fazer 6 genomas, 6 exomas, 8 exomas, 10 exomas pelo preço de um genoma, o meu custo de efetividade é muito pequeno. Se eu pensar no NMT que eu vou ter para conseguir ter um ganho, pelo menos vou fazer aí 30 e poucos genomas para ter um ganho. O custo não justifica o número de oportunidades diagnósticas que eu perco pelos exomas que eu vou deixar de fazer. E ele tem um problema, ele tem vários problemas. Quem te falar, faz um genoma, não é teu amigo. Pelo menos nos próximos 5 anos eu não acho que essa pessoa é teu amigo. Primeiro,
Interpretação de variante intrônica. Quem já pegou um painel com variante e significado incerto? Todo mundo, né? Pegou um painel, quase sempre você vai ter um exame, quase sempre você já viu isso. E a gente está falando, às vezes, de genes que você trabalha 25 anos com ele. Você ainda pega a variante incerta de BRCA1, que é um gene descrito em 96 e sequenciado desde então. Você ainda pega a variante incerta de CFTR, fibrose. Então, quando você começa a trabalhar com variante intrônica profunda, quem é que sabe dizer qual o significado daquela jossa? Olha, achei isso. O que significa? Não sei. Então você não achou. Você tropeçou nisso e não vai usar para porcaria nenhuma. A dificuldade de você mostrar que uma variante intrônica tem impacto funcional do gene. Para quem não é muito fã da genética básica, intron é aquele trecho entre os exons, ou seja, aquele trecho de DNA que a princípio não vai para o seu RNA mensageiro, não vai para o seu RNA final, não vai ser transcrito para a proteína, não vai aparecer na proteína. Então, por que uma variante intrônica profunda modifica a eficácia do meu gene? É difícil. Pode acontecer, mas não é comum. E aquelas variantes intrônicas mais importantes, que são as proximais aos exons, são aquelas que interferem no processo de splice, ou seja, de edição na leitura do gene, já são cobertas no exoma. Você faz um exoma que cobre geralmente 20 e 30 bases a cada exon, de intro a cada exon. Então você já cobriu a maior parte delas. O genoma não é legal. É bonito que o pessoal falar que está fazendo isso, aquilo, mas ele não é para a gente sair fazendo se você não está com um ambiente de pesquisa. Agora, há pouco estava com uma colega que trabalha com o genoma como pesquisa. Mas é uma outra situação. Você está juntando dados para talvez trazer. Eu não botei. Tem uma outra coisa que eu não gosto do genoma. Ele funciona como um cobertor curto. Eu não botei. Eu não sei que tinha posto essa frase, mas tudo bem. O genoma é um cobertor curto. Você tem um número de sequências que você gera e você agora quer, com aquele número, cobrir um tamanho maior. Então, a profundidade... acho que eu botei na frente, mas eu já digo agora. A profundidade de cobertura do genoma geralmente é muito menor do que do exoma, do que um painel de sequenciamento. Então, você pode sim perder a capacidade de garantir que aquela região, todas as variantes foram vistas. E os métodos complementares, sequenciamento por Sanger, PCR, long range, MLPA, tudo isso é muito chique, tudo isso, poxa, mas tem variantes que o NGS não vai pegar, e eu consigo fazer diagnóstico com isso? Verdade. É muito comum? Não, a gente está falando das exceções. Então, realmente, rearranjo uma área de baixa cobertura do sequenciamento, um gene de alta homologia, você pode precisar dessas ferramentas para confirmar um achado ou para complementar uma investigação. Mas lembrar, é muito específico. Você está pensando em um tiro único. Eu pensei nisso e pensei isso. Pronto. Ele não vai me falar sobre mais nada. E o uso precisa ser racional. Por quê? A maioria das vezes que eu vejo um pedido desses é o quê? Uma abdução extrema. Eu já tenho o diagnóstico do paciente, eu preciso confirmar ele. E se o resultado não confirma, eu vou buscar outra técnica para poder confirmar. Se eu tenho o mesmo gene, que foi feito um sequenciamento de gene único, foi feito um painel exoma, em 2 lugares diferentes, o paciente foi visto em 2 lugares diferentes, a gente já tem uma redundância. Eu ainda não estou satisfeito que não achei uma mutação, vou fazer uma MPA, só se for uma doença muito característica. Por uma doença que tem uma clínica pouco característica, isso não faz mais sentido. Vou fazer sangue porque eu acho que é isso, mas baseado num achado que é extremamente comum, num achado que é recorrente para outras situações. Não justifica. Você vai gastar muito, porque todas essas técnicas, apesar de antigas, elas não se beneficiaram da redução de custo. Então elas ainda são
cara, muitas vezes estou fazendo um MFPA específico, eu vou gastar o mesmo que eu vou fazer hoje, 2 arrays, que tem uma investigação muito mais ampla, que eu vou conseguir fazer, atender 2 pacientes de uma forma melhor, para insistir no diagnóstico, que nem sempre seria interessante. Não é proibido, tem situações em que é ótimo. Olha, eu estou lidando com hiperplasia adrenal congênita, achei uma mutação, 2, ok, mas é um gene que tem alta homologia, então para ele, eu preciso do long range para confirmá-lo, para o laboratório já ter feito uma confirmação. Agora, eu acho que tem hiperplasia adrenal, não achou nada, vou fazer um long range, não faz sentido. Deu negativo, vai buscar outra forma, vai buscar outra causa. O mundo é grande, não é só aquilo. Próximo. Então, falando sobre a seleção de exames, que na prática é painel ou exoma, a gente está lidando com sequenciamento, prometrologia, exame genético, principalmente sequenciamento. Para outras especialidades eu falo sobre o papel do cariótipo, do FISH, de outros exames, mas para vocês, sequenciamentos. Eu escolhi se eu quero um painel, escolhi se eu quero um exome e saber como é que eu vou avaliar cada um deles. E agora avaliar a qualidade do exome. Tem algumas perguntas que são importantes para isso. Quando que ele foi realizado? Sabe, mas o exome tem validade? Validade não, mas existe técnica diferente. Então, quando eu falo de um exome histórico, o paciente fez um exome em 2014, era o que você chamava de exome clínico. O exome com 4.000 genes. Não, então isso daí era propaganda enganosa? Sim. Tudo bem, você não sequenciou todos os genes, todos os exons dos 22 mil genes, 20.500 genes, do número que você quisesse. Você só pegou os genes clinicamente relevantes e sequenciou eles. Então, na época, você conhecia a relevância para um número pequeno de genes. Então, muitos pacientes fizeram exoma clínico que não tinha genes que depois, posteriormente, via pesquisa, foram descritos como associados à doença. Então, gene, com descrição clínica mais recente que o exame. O paciente fez um exoma em 2018, já não foi exoma clínico. Ele fez um exoma bonzão, viu todos os genes. Mas se o gene que você está hoje, que o paciente tem a doença, foi descrito doença em 2020, em 2018, quem fez a análise foi um analista, um geneticista, um biólogo, não foi uma pessoa com presciência. Então, o analista não... Calma, daqui a 2 anos a gente vai descrever doença nesse gene. Então, não aconteceu isso. Você pode ter um exome que foi completo, um achado novo, porque foi descrito posteriormente. E variantes que foram reclassificadas após a realização do exame. Você pode ter tido uma variante certa, que subiu de divisão para patogênica, ou foi rebaixada para benigna, ou vice-versa. Você pode ter, mais raro, mas acontece, uma variante patogênica, que foi exonerada de culpa e virou benigna. Depois pode acontecer. É preciso repetir? Será que é preciso repetir o exoma? Sim, se eu estou falando do exoma clínico. Para aquele paciente que gastou um caminhão de dinheiro para fazer exame em 2012, faz todo sentido, se ele não tem diagnóstico, repetir hoje. Porque apesar do nome ser o mesmo, o exame é totalmente diferente. Não, sabe, você é muito estranho, você fala a mesma coisa, sim, não. Assim é a vida, somos um poço de contradições. O não aqui é o quê? Se eu já tenho um exome com uma cobertura boa, com bom padrão de qualidade, todos os genes de interesse são corretos, eu posso agora não repetir o exame e sim reinterpretar. Ou solicitar uma reanálise dos dados brutos, ou reinterpretar as variantes que eu já tenho, reanalisar aquilo dali. Como eu dou de exemplo para os pacientes, se eu já comprei um livro 10 anos atrás, eu posso relê-lo hoje com uma outra compreensão. Não preciso comprar de novo. Eu só pego ele e leio de novo. Então, o material que eu já tenho, eu vou reler. E sempre que eu estou falando de sequenciamento NGS, seja um gene único, seja um painel virtual, físico, um exoma, um genoma, estou falando de sequenciamento de nova geração, eu preciso olhar para algumas características, critérios de qualidade
que são importantes. A cobertura desses genes. A gente está falando tanto na profundidade, na cobertura horizontal, na cobertura vertical. O que é isso, Gustavo? Não é matemática? Então, vamos lá. Qual a porcentagem dos genes, das bases que foram lidas o suficiente para eu poder descartar que eu não li as duas fitas do DNA? Se eu só fizesse uma leitura, com certeza eu só leria uma fita do DNA. Se eu fizesse duas, eu teria 50% de chance de ter lido a mesma fita. E assim a gente vai. 3, 25, 4, você tem um critério de qualidade. No passado era 10, passou para 20, em alguns lugares já colocam como 50 leituras para eu poder descartar uma leitura preferencial da mesma fita. Aí, Gustavo, 50 é muito. Se eu estivesse falando de 10 bases só, 50 era muito. Quando eu estou falando de bilhões, mesmo um evento que seja raro, mas a chance de eu ter lido a mesma base só com 10 vezes, com isso, é de não sei quantos milhões. Você está lidando com bilhões de eventos, então se a chance for de 1 para 100 bilhões, provavelmente isso aconteceu 20 vezes, 30 vezes. Então, por isso que o número de leituras de cada base é importante. O número, a percentual de bases que você cobriu é importante. Quando eu estou lidando com... o cobertor curto está aí, pronto. Quando eu estou lidando com um painel físico, eu uso toda a minha leitura para um número pequeno de genes. Eu tenho mais facilidade de alcançar uma cobertura de 100%. Quando eu estou lidando com um exoma, eu faço um painel virtual, eu posso ter falha em alguns trechos. No passado isso era muito mais comum. Hoje, a maioria dos painéis virtuais vai alcançar os 100%. E quando eu estou falando de fazer um genoma, eu estou esticando mais. Então, quando você compara hoje, você pega o resultado do genoma, é comum que 5%, 10% das bases não alcance uma leitura que seria considerada adequada para um exoma, porque você esticou mais. Então, é importante o número médio de leituras, é importante o percentual dos teus genes de interesse que foram cobertos adequadamente. Eu tenho 1000 leituras em média, mas eu tive 5% de perda. Poxa, 5% dos meus etnos, das minhas bases foram perdidas. Onde eu li muito bem, mas teve lugares que eu fiquei 1 em cada 20 informações eu perdi. Não é bom. As bases que você lê na margem, ou seja, os intros. Como eu disse, hoje quase todo lugar vai fazer uma leitura de 20, 30 bases que cobre a maioria das mutações intrônicas. E a complementação dos desafios conhecidos. Eu estou fazendo um painel de sequenciamento para criar neonatal e eu botei AMBI. Legal, estou tendo escola uma boa doença, está como parte do novo PNTN, para fazer mesmo. As 3, só que você precisa complementar, porque a maioria das mutações não são a maioria das doenças, nesse caso, não é por mutação de ponto, é por uma deleção. Eu fiz um rastreio para hiperplasia adrenal congênita e eu sei que tem pseudogene, então eu preciso confirmar que a mutação que eu encontrei é do gene verdadeiro e não do pseudogene, porque pseudogene não funciona, logo não dá doença. E quando a gente fala de avaliar qualidade dos painéis, primeiro ponto, a seleção dos genes é adequada. Quem selecionou? Esse painel é revisto? Então essas perguntas são importantes. Se eu pego um painel para epilepsia, que tem só genes de epilepsia, que um determinado grupo costuma trabalhar, não tem genes que são comuns em outra população. Eu peguei um painel de epilepsia do hospital que é baseado numa comunidade que tem um perfil muito próprio de mutações. Não adianta, para qualquer lugar. Peguei um painel, pegando a experiência de quem trabalha há pouco tempo com isso, quantas galactosemias a gente tem? Quantas formas de galactosemia a gente tem? Nós temos pelo menos 3. 3, né? Mas tem painel que botou galactosemia 4, porque tem um trabalho que descreve
E é uma descrição que eu acho muito interessante. Pensa em outro paciente, os dois têm clínica, tem uns que foram tratados e não têm clínica, tem outros que não foram tratados e não têm clínica nenhuma. Como assim? Você fez o diagnóstico, disse que tem mutação, que tem a doença, não tratar e a pessoa não tem clínica? Então essa doença real, você pegou um achado aleatório e transformou em doença. Então quem vai escolher esses genes, quem vai botar o que vai ser testado é importante. Hoje, a maioria dos painéis de oncogenética é todo gene para doença de ponto. Não me pergunta por quê. Alguém começou a botar e todo mundo foi colocando atrás dos painéis amplos, todos têm ponto, que nunca foi uma doença oncogenética. Eu digo, gente, na hora que eu pegar uma paciente com diagnóstico de ponto, eu vou mandar para quem fez isso. Para quem botou esse gene que não era o que eu queria. Eu até muitas vezes boto nos meus relatórios de acordo com diretriz NCCN, de acordo com diretriz MS, porque aquilo que for com a roseira, a pessoa que se vira. Então, quem selecionou, como que isso é previsto, o painel que foi feito em 2014, muitas vezes ele vai se beneficiar de uma revisão, dependendo de qual é a indicação que eu estou usando, até semestral, por causa da descrição de novos genes. Se eu pensar só em genes causadores de deficiência intelectual de forma recorrente na população, genes que são capazes são provavelmente associados a pelo menos 1% das deficiências intelectuais, de cabeça eu lembro de 2 que apareceram depois de 2014 e que antes você nem sabia que causavam doença. E aí, se eu não adicionei eles ao meu painel que eu fiz em 2014 e deitei eternamente em meu esplêndido, os meus pacientes já perderam 2% da chance de diagnóstico de deficiência intelectual. O painel pode ser customizado? Essa é uma alternativa interessante. Acho que vai... Botaram uma banda aí. O painel pode ser customizado? Essa é uma alternativa interessante. Eu não quero que a gente saia customizando tudo que é painel. Na verdade, é que nem aqueles ajustes de fábrica do seu computador, do seu celular, que é melhor você não mexer. Mas, eventualmente, pode ser interessante você poder fazer uma solicitação que não é um painel que já existe montado no laboratório, mas você diz, olha, o paciente teve isso, eu tenho investigado nessa situação, então vou selecionar virtualmente no Kizoma situações distintas e eu faço um painel específico. Cada vez menos você deve precisar de um painel customizado. Quanto mais as coisas são feitas repetidamente, mais você já tem soluções boas desenhadas para a tua necessidade. Mas a possibilidade de customizar um painel é interessante. Eventualmente pode ser realmente útil. Um gene único pode me atender? Eu estou com um paciente com triagem neonatal alterada, ERT, confirmatória no papel fluido de ERT alterado, tem clínica e teve teste no suor positivo. Eu preciso fazer um exoma para ver o CFTR? Preciso fazer um painel para avaliar o CFTR? Posso fazer o CFTR, ele tem o quê? Ele tem fibrose cística. Então o que você está fazendo? Porque hoje você tem medicação cuja indicação é baseada na classe, na categoria de mutação do paciente. Então você vai buscar isso, mas você não precisa fazer um exoma, porque você vai gastar à toa. E uma pergunta, nós estávamos até conversando aqui antes, eu sou um produto, então no painel hoje você vê muitas situações em que, olha, a gente fornece um painel de graça. E a pergunta é, existe alguma coisa de graça nesse mundo? Tenho dúvida até no ar, imagina um produto que tem custo. Então, perguntar se você não faz parte do produto, se a geração de dados não faz parte do produto, o que é feito? Olha, eu estou fazendo um painel de graça para você, eu te libero o painel, mas eu uso os dados do teu exoma para formar a minha biblioteca populacional. Aparentemente, mas eu quero fazer o exame, tanto faz. Só que, nessa situação, outra pessoa está tomando uma decisão por você que você não está realmente esclarecido.
se fosse uma situação de pesquisa que você fizesse isso, você teria alguns probleminhas para explicar isso para a Conep, para a CEP, para todo mundo. Então vale a pena a gente pensar em determinadas situações se existe um risco associado ao que está sendo feito e qual é o custo daquilo ali, se realmente é interessante. Então, rever resultados, como qualquer exame que a gente recebe, é preciso que você tenha capacidade de avaliar se aquele resultado é real, se aquele resultado faz sentido. Então, a gente aplica uma análise crítica. Não posso escrever um hemograma com 5 de hemoglobina numa criança que está ótima, obrigado a achar que aquilo dali é correto, eu vou internar. Você vai internar o hemograma, mas a criança não tem aquela anemia. Pode ser um erro, tudo bem. Da mesma forma, o teste genético precisa ser avaliado após o seu resultado. Tem sentido no que o laudo me trouxe? A interpretação que ele me traz é correta? A anotação está adequada? Até isso, eventualmente você encontra resultados que você diz: quem transcreveu isso aqui não sabe exatamente o que está fazendo. Isso me deixa preocupado. Principalmente nos cenários de verticalização, que muitas vezes você encontra laboratórios que não trabalham com isso, que estão assumindo como uma terceirização, fazem em outro lugar e quem transcreve não faz a menor ideia do que está transcrevendo, e você encontra eventualmente um resultado partido ao meio, um resultado que você vê: não, isso daqui está anotado errado, eu não consigo encontrar essa variante. Se eu não consigo encontrar a variante, eu digo que eu não posso escrever. Se eu não posso escrever, não tem como lidar. O raio-x que está queimado, você não vê nada no filho, mas falaram que o laudo é esse. Não, não é. É estranho isso. Então, é preciso que a gente seja capaz de olhar o resultado, entender o que está sendo dito e criticamente avaliar. A maioria das vezes vai estar certo. O pessoal não está fazendo sacanagem. Mas erro é inerente à atividade humana, a gente precisa ser capaz de avaliar isso. Então, rever seus resultados. Faça você mesmo. Deixei aqui algumas ferramentas de avaliação gratuitas que você pode utilizar. Então, será que aí não entra naquela história? Não. Aqui é diferente. Você está pegando o resultado seu já, uma variante anotada no final, você lança isso numa base e você compara com o que já tem. Próximo, por favor. Esses daí são aplicativos? Todos eles são páginas que você tem um aplicativo. A gente vai passar aqui um passo a passo deles. O Vassouras é um que eu gosto muito. A última atualização dele, ele organizou nessa forma assim de cards, desses cartões. Na verdade, ele te traz acesso para várias informações relevantes sobre uma determinada variante, sobre um determinado gênero. Eu tenho a anotação dela, mais comum, eu tenho os transcritos com avaliação, eu tenho a classificação ACMG dele, eu tenho um link para o PINVAR, eu tenho uma avaliação filogenética, eu tenho a frequência em base de dado populacional, eu tenho tecidos que ele expressa, eu posso ver a região, as publicações, tenho acesso a tudo isso. A maior parte disso é gratuito. Algumas dessas funções você até precisa ter assinatura para usar, mas no dia a dia você consegue usar muita coisa dele. Ele já te diz uma coisa que eu acho super válida. Quantas pessoas diferentes, quantos usuários diferentes procuraram aquela variante? Gustavo, você fala muita coisa estranha, mas achar isso super interessante, super válido, é uma das coisas mais estranhas que eu pensei que alguém poderia falar. Sendo você, explica. Tá fácil. Volta um pouquinho. Quando a gente olha a CMG, um dos critérios mais utilizados como possibilidade de ser patogênica uma variante é ela ser rara nas bases de dados populacional. Olha, essa variante não foi descrita numa base de dados populacional, então ela tem chance de ser patogênica. O próximo. E, às vezes, você encontra uma variante rara que foi procurada mais de 160 vezes
populações. Será que ela é rara? Olha, eu procurei no Plimbar e ela tem 20 reportes no Plimbar. Será que ela é rara de verdade? Ou ela é pouco representada nas populações que eu usei como referência? Se nenhum de nós for trabalhar na Finlândia, na Dinamarca, em alguma população muito homogênea e super representada nos bancos de dados, essa é uma crítica que a gente precisa fazer. Muitos bancos de dados não têm nenhuma ou mínima contribuição, por exemplo, da população ameríndia. Então, só de falar isso aqui, muitas vezes eu já digo, joga fora o critério PM2 porque é um critério moderado de patogenicidade, mas não faz sentido para essa variante. Como é que ela é tão rara e tantas pessoas diferentes procuraram ela? Viralizou? Ela falou alguma coisa no Twitter? Não, a variante está lá quietinha. Procurou muita gente porque muita gente encontrou. Então, próximo. E aqui é ele mostrando a região genômica. Eu estou navegando a região genômica. Isso é interessante porque você sabe de cabeça de todos os genes quais são as regiões de alto risco. Se você falar que sim, é um truco, porque você está blefando que tem. Claro que não, ninguém sabe isso. Então, muitas vezes você está pegando uma mutação de um gene que você prazer, não te vi antes. E aí você pode consultar, opa, quantas mutações patogênicas assim nessa região? Não tem. Então, não é uma região que foi repetidamente descrita como associada à doença. É o contrário, quando você pega uma região, tem várias mutações patogênicas. Naquele mesmo códon, você tem uma mutação patogênica. Olha, um códon importante. É uma mutação da mesma categoria. Isso está ficando muito suspeito. Então, é uma informação interessante também para a gente comparar. Próximo, por favor. E aqui é o critério CMG, o bendito critério CMG. Ele é ótimo por todas as fases. O critério CMG, ele é praticamente o Davi de Michelangelo. A gente pode bater, agora fala, levanta-te, anda e fala. Porque ele é humano. Humano no sentido de que tem problemas, mas ele ajuda muito a gente. Se a gente considerar o que era o resultado do sequenciamento antes de você botar ordem no galinheiro, eu lembro de pegar em 2014 o sequenciamento de um gene, que era uma página e outra de variantes. Coisa super prática. Uma página e meia de variantes para um único gene. Olha, agora esse paciente deve ter a doença. Decide quais dessas duas são importantes. Decide. Sinestesia, radiestesia, sei lá o que você vai fazer. Eu fui com a cara dessa, mas não era útil. Você precisava ter uma régua, uma orientação para dizer o que é o habitual. E, por exemplo, o Varsono, ele te permite você acionar cada uma dessas caixas para avaliar, olha, se eu mudar esse critério, se for esse critério daqui, tem coisas que você vai ter o dado, mas ele não tem a princípio. Não, esse paciente eu sei que a mutação nem pai nem mãe tem. Então, tem um critério patogênico já próprio para botar. Eu posso reclassificar em cima disso. Não, esse paciente eu sei que ele tem um fenótipo, mas o pai que não tem a mesma mutação. Então, eu posso botar aqui no critério de benignidade. E você vê que, eventualmente, você tem situações que são contraditórias. Essa variante eu peguei até por causa disso. Era uma mutação com frame shift em códon de parada. Eu juro que se vocês aumentarem aqui, tem FS e asterisco. Ou seja, mudou o padrão de leitura e provocou uma interrupção do gene. A princípio, isso é a cara de uma mutação grave, uma mutação que causa doença. Tanto que ele já botou, ele já marcou um muito forte, critério muito forte. Olha, códon de parada que está dentro do gene, está fora no finalzinho dele, isso nem é grave, gente. Muito forte. Mas ele classificou como benigno. Porque ele colocou esses outros dois critérios aqui. Ele me disse que na população estudada ela existe com frequência, que você tem já comprovado
a presença dela na ausência de doença. E aqui a gente pega a população, um banco de dados comum, que é o binômio. Aqui é o binômio de genomas, tem um divisor de genomas. E aí, você vê ali no meio o número de alelos, divide por 2, porque cada um de nós vai ter 2 alelos. Então ele me fala que em africanos ele tem 8.000 dados de africanos e 5.000 de judeus nacionais. A última vez que eu fiz uma comparação leve, tinha uma proporção um pouquinho diferente dessa de judeus nacionais e africanos no mundo. Então, os judeus nacionais, que é uma população mais homogênea, está subrepresentado, e o africano, que é uma população muito heterogênea, tem muita variação, está subrepresentado. Então, Oeste Asiático, aquele lugar que tem pouca gente, tem 9.000 testados. A Finlândia, que é um país imenso de população, tem quase 10.500, 10.000 e poucos. E os outros europeus não finlandeses têm 50 e tantos mil testados. Latinos você tem 17.000. Sul-asiáticos 15.000 e 3.000 que eles não botaram qual é a ascendência. Latinos, Gustavo, latino até tem bastante gente. Imagina o seguinte, imagina que você testou 6.000 latinos a mais do que finlandeses. Você está falando de uma população que passa de meio milhão versus uma população que não chega a 10 milhões. Você está falando de uma população extremamente miscigenada versus uma população pouco miscigenada nos últimos séculos, que tem uma estabilidade genômica mais antiga. Será que esse número me dá a mesma qualidade de dados de europeu e de latino? Não. Por isso que eu digo que aquele critério de não ser descrito na população não é tão válido para a gente, que sempre é interessante a crítica de olha, já foi visto muitas vezes. Aqui ele me mostra que essa variante específica foi encontrada em 400 africanos, sendo que 2 deles eram homozigotos. Doença recessiva homozigosa deveria ser doente. Essa base de dados é de pessoas a princípio saudáveis. Mas é uma doença de estadio, não, é uma imunodeficiência de manifestação precoce. Qual a possibilidade de eu ter 2 africanos, 24 finlandeses, 22 sul-asiáticos adultos com essa variante homozigosa sem ter manifestado a doença? Não é real. Então aqui, só pela incidência populacional, eu consigo dizer que essa variante não é causa de doença. Essa variante eu recebi num painel e ela estava como incerta. Olha, será que dá? Será que não dá? A própria imunologista que acompanhava disse que não fazia sentido para a clínica do paciente. E quando você vai rever a variante, você diz que realmente ela não causa doença, não tem nada a ver com clínica de pessoa nenhuma. Então a clínica conversa com seus dados. E quando você vai Clinvar é uma outra ferramenta. Clinvar não é uma ferramenta tão boa quanto o Varsome, porque ele serve como uma memória. Meu período diário do mundo em relação às variantes que eu encontrei em alguém que resolveu escrever. Então, ele aceita o certo e o errado. Se tiver escrito do jeito que é para ter escrito, ele aceita qualquer coisa. Você pode pegar variantes com descrições contraditórias e, eventualmente, não é para você confiar no Clinvar cegamente, mas você pode utilizar ele para entender, ou até como um exemplo de quantas vezes isso foi visto, como que as pessoas se associaram. O próximo, por favor. Essa mesma variante, ela foi depositada 3 vezes no Clinvar. Em 2009, alguém disse que ela era patogênica. Olha, essa variante causa doença, com certeza. Mas, em 2009, você não usava nenhum tipo de critério para isso, não tem nada disso, não tem evidência, tem uma publicação e pronto, e vamos. Em 2019, um outro laboratório colocou ela como incerta. Por quê? O dado de população já existia, mas o Clinvar é uma armadilha. Olha só, alguém botou que é patogênico.
Não tenho coragem de dizer que ela não causa doença. Vai que está errado. Então o pessoal muitas vezes fica no incerto porque não quer se comprometer. Você trava a reclassificação, é comum naquela população, mas será que não causa a mesma doença? Será que tem alguma outra? E você pega, em 2020, o BGI, que é um laboratório chinês, dizendo que ela é patogênica. Por quê? Porque em 3 pacientes com imunodeficiência ele encontrou homozigose. Só que se a gente voltar 2 para cima, a gente vai ver que na população sul-asiática tinham 20 e poucos homozigotos, numa população saudável. Então, é verdade que ele encontrou homozigotos para essa mutação em indivíduos imunodeficientes. Porém, não é verdade que essa mutação é a causa da imunodeficiência deles. Hoje, você pode perfeitamente classificar essa variante como benigna. Mas, em 2019 não tiveram coragem disso. Em 2020 botaram até como patogênica, ignorando o dado populacional. Então, o ClinVar ele é interessante. Dá para você pegar, às vezes, uma referência, para você comparar como grupos diferentes raciocinam, mas ele não é confiável. No próximo é o Franklin. A mesma variante, o Franklin deixou como incerta. Eu gosto dele só por causa dessa regra, assim, na página de entrada, eu acho que ela é muito didática. Você olha para quem não está acostumado, está logo ali, poxa, VUS, às vezes você vê uma que está já vindo para cá, então ela tem uma chance maior de reclassificação. Uma VUS que está bem aqui, então ela tem uma chance maior de ser benigna. Mas então ele é bem visível, só qual foi o erro dele? Acho que eu não botei. Mas o critério que ele usou para deixar como VUS foi: uma fonte confiável reportou recentemente que era patogênica, na ausência de dados que comprovam. Não vou me comprometer nessa classificação. Se o outro amiguinho errou, eu não vou corrigir. Eu fico quietinho dizendo que é VUS porque eu não vou me comprometer. É importante a gente entender, olhar para esses critérios, conseguir compreender isso, porque vai chegar esse resultado na tua mão e você precisa saber avaliar ele. Precisa entender quais são os erros possíveis. Isso daqui não é a tábua dos mudamentos. A maioria das empresas, o ClinVar é antigo, mas se você pegar uma ação, se você pegar um Franklin ou qualquer outra ferramenta de interpretação, você não está falando de gente que tem 30, 40, 50 anos de dados acumulados. Não. São todas iniciativas jovens, recentes. Muita gente está aprendendo enquanto está fazendo, então eles não são a expressão absoluta da verdade. Eu peguei a mesma variante em 3 consultas diferentes, cada uma falando uma coisa distinta. E aí você precisa, só de ver qual era o gene, a imunologista já disse que não fazia sentido. A gente vai abrir mão do especialista? Não. Porque ela sabia que pela clínica do gene não era aquilo que o paciente tinha. Eu fui olhar a variante e disse: olha, essa variante é super comum na população. Não tem sentido eu pedir o MRPA. Será que tem uma deleção que não foi vista nesse gene? Porque a própria primeira mutação não era causa de doença. Então, a gente saber lidar com essa interpretação, não precisa saber fazer a bancada. Se botar ele na bancada, eu acho nem ligar o sequenciador em livro. Mas você interpretar esse resultado é que quem está junto do paciente necessita. Mais um. Então, correlacionar a chave clínica. Aqui a gente está chegando no fim, nos finalmente. Então, lembrar o desafio dos genes acionáveis. Às vezes você encontra o resultado de um gene acionável que não tem nada a ver com a clínica que você estava procurando. Me ajuda? Às vezes sim, às vezes não. Depende do que é, depende se é um estado de portador ou um diagnóstico ocasional. Nem tudo que é achado, mesmo que seja um diagnóstico, é diagnóstico desejado. Eu já recebi uma família que uma criança fez um ectosoma por conta do quadro neurológico. O ectosoma não esclareceu o quadro neurológico, mas disse que o menino tinha uma mutação de BRCA2. Qual a relevância de uma mutação de BRCA para o menino?
é praticamente nula, só que ele é filho de um pai e de uma mãe. E, para a infelicidade geral da nação, a mãe que era a portadora dessa mutação, essa mãe tinha uma irmã, essa mãe tinha também uma mãe e um pai, e quem trouxe a mutação era a mãe da mãe, a avó, e essa avó tinha uma família com irmãs também com mutação. Então você acabou encontrando um diagnóstico relevante até para a família, mas não é o diagnóstico desejado para o paciente. Claro está que quem pediu o exoma por um quadro neurológico, quando viu o câncer de adulto, pulou fora, não, olha, agora procura outra pessoa para ver isso, porque não é a minha área. Isso pode acontecer, é um gene acionado. O exoma, se você não fizer optar por não receber, vai sempre receber isso. É uma situação que você pode passar. Se eu pensar que 1% da população tem um gene de alto risco para predisposição hereditária, se eu fizer exome em quantidade suficiente, eu vou encontrar esses genes, TP53, ACK11, BRCA, PALB, eles vão acontecer. Simplesmente por uma questão de estatística. Então, genes acionados, aqui é o que a gente tinha dito. Até um exemplo aqui, tá bom? Então, genes de alta relevância clínica, passível de ação com impacto relevante, vão ser reportados sempre, independente de indicação clínica, a não ser que o paciente ou o responsável por ele assine que não quer. Você tem que fazer uma opção por não receber. Se você pegou o papel, não leu o TSLE, assinou sem saber, você vai receber isso. Muito claro. Todo o TSLE era para ser lido, mas na prática do laboratório não tem ninguém lá na recepção. Leia, por favor, atentamente as 3 páginas, vou fazer um teste com você. Não acontece. Muitas vezes o paciente está assinando sem nem saber o que está assinando, e aí depois recebe isso. Gene acionado é exclusivo do exoma. O painel não tem gene acionado, porque você só olhou o painel. Se não está no painel, não olhou. Exoma tem gene acionado, o painel não tem. E aí, exemplos. BRCA para um exoma de autismo. Um paciente que encontrou mutação com uma... Esse achou, botei. Passa um, por favor. Isso. Foi um exoma para deficiência intelectual. Pediram e aí saiu com 5 mutações diferentes. E com 5 mutações diferentes, quem pediu agora vai começar com geneticista. Não sei qual é a sua doença, mas tem um monte de problema. Patogênica e patogênica. Tinha 3 mutações em genes acionáveis patogênicos. Hemocromatose, tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual? Não. Ele tinha uma mutação em heterozigose. Não causava doença, não tinha impacto nenhum, mas está lá para ser descrito. Ele tinha uma mutação no MUT-H, que é uma das pouquíssimas síndromes de predisposição ao câncer que é recessiva. Então, esse também tinha uma mutação para câncer. Só 2 exomas, 2 mutações para câncer. Eu não invento, acontece. Se você pedir o suficiente, vai aparecer. Só que nesse caso, é recessivo, eu preciso da segunda mutação. Se a gente tivesse 2 mutações, esse menino tinha acabado de ganhar critério para, ainda na adolescência, fazer uma colonoscopia. Já começar a caçar pólipo com 15 anos, 12, 14, sei lá quantos, quando ele estivesse na adolescência. Mas não, o dele era uma mutação só. Nem para sair testando na família, na verdade o que a gente perguntou foi: tem caso na família de câncer? Tem parentesco? Tem possibilidade? A quem tiver muita curiosidade, faz uma colonoscopia, mas não adianta ficar fazendo sequenciamento de MUT-H para uma família que não tem história. E o serpina, deficiência de alfa-1-antitrypsina, mas também é uma doença recessiva que só tinha uma mutação. Por um pronóstico intermediário, não era capaz de provocar nada de doença, porém apareceu lá para causar luta. Ele até tirou outras 2 variantes, e uma era como assim, não formativa, incerta, mas como assim, não formativa, porque olhava o garoto e dizia: não, ok, não é esse o caso, não tem nada não formativo. E uma quinta que talvez possa ser a variante dele. Afinal, era uma deficiência intelectual, não sindrômica, poderia ser. O passo seguinte era: vamos testar se essa variante é herdada de um parente.
Ou seja, você volta lá para o aconselhamento genético, você volta para os conceitos, olha, uma doença não diante dessa pessoa está dominando, se os parentes tiver, penetrância completa, não pode ter um parente não afetado. Se eu encontro um parente, eu jogo fora essa variante e eu tenho um ectosoma cheio de variantes, mas sem diagnóstico. Se eu mostrar que muitos parentes têm, ela entra para reclassificação ali naquela ferramenta do arsônio e eu posso chegar a dizer que aquela variante é patogênica. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é o que a gente hoje precisa fazer para usar no exame de sequenciamento, no exame de biologia molecular, bem utilizado. Senão eu estou só gastando dinheiro se eu não souber o que fazer com o resultado. O café com leite só pode vir com o resultado facilzinho. Se eu não souber lidar com o resultado mais complexo, eu joguei dinheiro fora. Eu acho que esse é o final. Agora, então temos um sumário. Agora sim é o final. Diagnóstico genético veio para ficar. Mas eu não quero saber dos exames genéticos. Tá bom, vai fazer outra coisa da vida. A maioria das especialidades vai progressivamente adotar mais e mais diagnóstico genético. Algumas não vão viver sem diagnóstico genético. Eu acho que a nutrologia, doente, paciente, não vai escapar disso. Aplicações são muito diferentes para cada especialidade. Se eu fizer uma aula para começar com um oncologista, com um hemato, com um endócrino pediatra, neuro ou nutrólogo, eu estou falando de abordagens diferentes, exames diferentes, às vezes interpretações diferentes. O exoma, ele pede um excelente relatório clínico, porque hoje quando você pede um exoma, vai ser feito um filtro em cima da indicação. Algumas das ferramentas de inteligência artificial não é nem inteligente, nem tão artificial. É uma coisa natural do homem que você desenha tudo ali para tentar usar o raciocínio sistematizado. Ela só vai separar para avaliação genes que sejam correspondentes a termos clínicos que você insere para o filtro dele. Então, olha, exoma do fulaninho. O que você quer saber com o exoma do fulaninho? Epilepsia, acidose metabólica, baixa estatura, osteoporose, hepatosplenomegalia, espinhela caída. Você botou o seu conjunto de termos HPO. Ele vai, para cada um daqueles termos, cruzar os genes que você tem no HPO, associados àquele termo, e separar para olhar esses genes. Eventualmente, ele vai olhar coisas separadas. É muito comum com surdez. Vários pacientes que a gente tem sindrômicos, que tem uma perda auditiva, a gente faz duplo diagnóstico. Você tem uma causa para a perda auditiva e uma causa para uma formação, deficiência, o que for. Então ele vai olhar, o que causa só um. Olha, osteoporose, pode ser esse gene aqui só para osteoporose. Não tem nada a ver com o resto do diagnóstico sindrômico. Ele vai olhar aqueles que pegam tudo. Os painéis são uma solução extremamente útil, já pronto, está ali na bancada, você chegou, pediu, não preciso pensar. Então, painel para câncer hereditário, se eu tenho um critério para risco de câncer hereditário, não é só ficar pensando, mas esse paciente ele tem mais critério para CDH do que para PALP, não tem mais critério para TP53, mas pode ser CALD, pode ser... Pronto, você já tem uma solução pronta. Vai ali, não tem erro. Para triagem neonatal, você tem um painel que já está ali, pronto, não preciso ter um relatório clínico, não preciso dizer o que eu estou procurando, estou fazendo uma triagem, para aquele grupo de gente já foi escolhido, estou fazendo. Então, um painel bem desenhado, para uma demanda recorrente, é uma excelente solução. É a capacidade de avaliar se o painel atende o objetivo, de avaliar uma variante para ser séria, de transmitir esse significado desse exame para o paciente, para os consulentes, é uma habilidade clínica relevante. Faz parte das suas capacidades de discurso clínico, de comunicação, que vão ser consideradas cada vez mais relevantes. Quem tem dúvida, sugiro até olhar o currículo global para pediatria. Está lá uma série de tópicos de genética que são considerados que hoje na pediatria moderna é desejável que o pediatra
generalíssimo, nós estamos falando de especialista seja capaz de abordar. Então, não sou ninguém que tem inventando isso. E esse ciclo final. É muita coisa, eu sei. Então, perguntas, questões, o que a gente tem. Tem que se dividir. Aí você. Agora eu não tenho mais, eu posso. Ô, Gustavo, foi maravilhoso e óbvio, né? Você sabe disso, extremamente desafiante para a gente, né? O nosso foco como clínico, nutrólogo, aqui é uma aberração, aqui, porque a gente começou a desviar para as doenças metabólicas que não é o comum. Nós somos o único serviço de nutrologia pediátrica no país que se preocupa com doença metabólica. Ninguém nem para pensar, até porque tem muitos outros problemas, né? Tem terapia nutricional, tem obesidade, tem as doenças de deficiência, tem os problemas sociais psiquiátricos com crianças que comem demais, crianças que comem menos. Você tem um repertório enorme. E aqui aconteceu porque, só para você saber por que isso aconteceu aqui, que quando eu inaugurei o serviço em 93, ninguém mandava doente nenhum. E aí eu trabalhava lá em cima, na sala nova, a sala de frente era a sala da neurologia. E eu não tinha paciente. Aí eu olhava, tudo desnutrido. Os pacientes da neuro, desnutridos. Aí eu fui lá falar com a doutora Zina, acho que você nem conheceu a Zina, conheceu a Zina? Zina Portugal, chegou a conhecer? Depois. Ela apareceu já tem muito tempo, não sei se você... Zina. Hã? Nós andamos no CTI. Não é mesmo, né? Não, Zina Portugal, era chefe da neurologia daqui. É um dos nomes que você não esperava ter duas no Rio de Janeiro. Pois é, Zina. Zina. Apesar de ser Zina Portugal, acho que Zina é um nome alemão. Aí eu fui lá falar com a professora Zina. Ela era médica, mas ela era chefe de serviço. Doutora Zina, ela era uma pessoa encantadora, assim, velhinha, que nem eu sou atualmente, e eu era um garoto que nem você. E a Zina, desde que eu era eterno, ela tinha um hábito de sempre dar, ela tinha sempre uma balinha no bolso do jaleco, sabe? Aí você ia falar com ela, uma balinha. Aí eu falava, doutora Zina, é o seguinte, eu queria que a senhora me mandasse os seus pacientes nutridos, eu estou com o ambulatório ali, eu estou há algum tempinho lá, já tem mais de 2 semanas, eu não recebo quase nada. Os pacientes que eu vou na enfermaria e peneira levam para mim, mas ninguém me manda doente. Mas eu não tenho nenhum doente para você, meu filho. Doutora Zina, a senhora com certeza tem que assistir. Os que estão ali fora, a maioria é desnutrido. Outra coisa, se os pacientes têm problema de deglutição, deve estar fazendo, um monte de gente está fazendo problema de aspiração, assim, eu tenho muita pneumonia. São esses. Sério, eu nunca ouvi falar nisso. Então eu comecei por ali. E aí, dentro dos pacientes da neuro, eu comecei a ter doença metabólica. Com certeza. E foi aí que a gente começou a trabalhar nesse meio. Então, a genética, é claro, né? As doenças metabólicas são doenças genéticas e eu tenho uma formação em genética mais do que mendeliana. Na minha época era Mendel e acabou, e assim, a coisa das ervilhas ainda. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver mais coisas, mas essa genética moderna, molecular, né, que começa com o estudo do genoma, que é o negócio todo, ela me lembra muito as outras ômicas, que você não consegue extinguir porcaria nenhuma se você não tiver o auxílio de um banco de dados enorme e um computador. E ainda mais, uma linguagem específica, né? Você vê quantas siglas você falou aí, a maioria das siglas que você falou, a gente boiou solenemente, porque não são do nosso jargão, mas a gente entende que são siglas importantes, algumas a gente já conhecia, mas assim, vai ter um jargão próprio. Os laudos que a gente recebe de genética, e raramente a gente pede exame genético, quase sempre peço para a genética pedir, porque aí passa pelo filtro deles. São laudos que vêm com essas coisas todas e eles ficam boiando solenemente, entendeu?
Então, o que você fez para a gente aqui hoje foi fantástico. Você fez um painel de conhecimento disso e levou a gente a entender algumas coisas. Eu não sabia fazer essas coisas organizacionais, achei isso muito interessante, né? E importante, né? Porque, afinal de contas, você pode não ter nada a ver com o teu paciente, mas pode ser uma ferramenta boa para a família dele, né? E também você colocou umas coisas que são assim, tranquilizadoras para a gente, porque a gente suspeita disso. Quando eu comecei a me preocupar com doença genética, tinha 500 e poucas doenças metabólicas descritas, né? Hoje você tem quase 2.000. Então, eu me lembro de uma reunião com o Saint-Gobain lá no congresso de Renata lá na França. Ele foi super gentil porque ele pegou os países ferrados e botou a gente numa sala. Ele convidou, fez um convite ao Menão e falou: olha, o pessoal do Brasil, da África, não sei o quê, porque ele sabia quem estava lá, né? Eu queria conversar com vocês tal dia, assim, na sala tal, se vocês puderem ir lá, eu quero conversar com vocês. Foi super gentil. E ele falou: olha, por que eu chamei vocês aqui? Porque é o seguinte, vocês devem ter um problema que eu tenho, e eu sempre tive, é que as doenças que a gente tem aqui, a maioria delas, a gente apanha feito de moderado pelo diagnóstico, a gente reforma o diagnóstico todo dia. Você coloca o paciente numa situação, começa a trabalhar, daqui a pouco surge alguma explicação, né? Aquilo fica com outra clareza, não é isso, é outra coisa e tal. Então eu trouxe vocês aqui para vocês poderem falar comigo sobre isso e eu vou dizer para vocês que não tenham medo de trabalhar nisso, pensando que você faz diagnóstico errado uma porrada de vezes, porque a maioria faz diagnóstico errado uma porrada de vezes, e isso faz parte do esquema. Eu voltei mais tranquilo, porque eu fico assim, meu Deus do céu, eu não consigo acertar uma. Eu queria falar isso. Pô, eu não acerto nada, caramba. Eu não sei assim, os troços que estão mais do que na cara, senão eu não consigo. Então isso foi muito tranquilizador e você está fazendo isso também, mostrando que assim, o troço aparentemente olha só, quais são as variáveis que vão influenciar para a interpretação se isso aqui ou não, mesmo que venha ali com uns very strong que não significa que é a realidade. Todo mundo tateando junto. Então, às vezes você recebe um laudo que foi feito em sei lá onde, tá assim, então isso daí deve saber de qual salteado, de cada rabo, com certeza tem um conhecimento pleno e absoluto disso. Muita coisa, gente que foi discutido 3 anos atrás, então ninguém tem tanto conhecimento assim. Olha, em cima do conhecimento pleno e absoluto de 20 pacientes que foram descritos na literatura. Isso não te dá certeza, Leonardo. Então está todo mundo no mesmo barco, só que algumas pessoas não sabem que estão, mas estão, está todo mundo nesse mesmo Titanic. Pois é. Então, e aí é até um negócio complicado, né, que reforça ainda mais a ideia de que quando a gente tem problema de diagnóstico, às vezes a gente não tem problema de diagnóstico, a bioquímica dá conta da maior parte das coisas que a gente trabalha. Então, mas quando a gente tem problema de diagnóstico, o filtro de ter você, o Márcio, ter alguém que trabalha com isso, fazendo esse filtro, é fundamental, né? Até porque não há como a gente se atualizar nessa área, não tem como, né? É uma pretensão estúpida pensar que você vai se atualizar nisso, né? Eu já achei que era uma área enorme, agora que é maior ainda. Pois é. Não, eu não sei se você. Bom, você certamente não estava ainda na sociedade, não é certo? Você acha que estava. Você já era do meu comitê, eu acho. Em 2000 eu fiz a Alice Assana, era diretora científica da sociedade da SOPERJ, e teve o congresso da SOPERJ aqui, né, em 2000,
e a Alice me convidou para fazer uma palestra de abertura do congresso, e a palestra era assim: qual é o futuro da pediatria? Né? Você lembra dessa? E aí eu falei, caramba, pô, que coisa interessante, eu vou ter que me debruçar para pensar sobre isso e ver como as coisas estão andando para onde para poder pensar. E eu coloquei numa lista de quais eram o futuro não só da pediatria, mas da medicina de uma forma geral, genética no todo. No futuro, a gente vai ter que se calçar na genética para tudo, né? Porque é câncer, mesmo infecção, pô, o cara tem mais suscetibilidade. Então, eu na época eu coloquei genética, claro, eu botei a Nutro, né? Porque eu falei que os caras vão sempre precisar ser alimentados, então a Nutro vai continuar sendo uma área de relevo, infectologia, porque os bichos mudam também, eles sofrem variações genéticas e vão se adaptando a esse negócio. Psiquiatria, pô, eu nunca citei tão bem. Psiquiatria, olha, a psiquiatria vai dominar tudo, porque, pô, esse mundo vai ficar cada vez mais louco, as pessoas vão viver cada vez mais inseguras e dependentes de uma porção de coisas. Então a minha lista ia por aí, e cirurgia, óbvio, que nunca vai desaparecer. Então, eu tinha colocado genética no topo, assim, inspirado exatamente, porque era aquele momento, inclusive, né, que eu estava te falando, vou te ligando aqui, foi inspirado na história do genoma, né, que foi colocado ali. Na época que estava tendo tinha acabado, eu estava na briga ainda, troço de que o genoma ia ser o blá blá blá. E acho que é isso, quer dizer, para mim foi muito tranquilizador você falar isso para o grupo de alunos nossa aqui, né? Você vê, há muito tempo eu sou o meditor fruto, né? Tem sempre só uma menina, só uma vez que apareceu um gente, foi ela que trouxe. Mas é um cara bom também. Eu vou, se você me permite, né? Vou te dizer aqui. Eu vou oferecer para as outras especialidades essa sua palestra, porque mais focada para muito, mas muita coisa dá para as pessoas